Nós somos as filhas da pauta, Margot Ferreira, Ângela Bezerra. Fale, que Ângela Bezerra. a intimidade é tão grande que eu já falo por ela. Então, estamos trazendo mais um tema que muito atual, né? Às vezes polêmico. A gente tem que falar e muito sobre isso, porque hoje a gente vive num mundo totalmente conectado. E se você, de repente, não for também uma pessoa conectada, você fica meio fora desse mundo, né, Ângela? Justamente, e é por isso que nós estamos aqui hoje trazendo esse assunto. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é trazer conversas encorajadoras, inspiradoras, e que você que está nos ouvindo se conecte conosco nesse universo que é o das Filhas da Pauta. Exatamente. E se não fosse essa conexão, a gente não estaria aqui agora falando exatamente sobre o excesso de conexão. Pois é, esse é o tema de hoje. Conexão versus solidão. E para discutir sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é Débora Sampaio. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Ângela, Margon, alegria estar aqui com vocês, trazendo uma temática tão importante, tão atual, né? Essa é uma conexão, é uma desconexão, né? Como é que os relacionamentos ficam diante desse mundo que a gente está vivendo hoje, que é digital, que é analógico? Débora, e você poderia se apresentar para a nossa audiência? Claro. Bom, mas eu sou Débora Sampaio, sou psicóloga, eu sou especialista em dependência tecnológica, venho há alguns anos me debruçando nessas relações, né, do mundo digital, o quanto que os dispositivos eletrônicos, eles entraram na nossa vida e modificaram todas as esferas da nossa vida, né? Tenho formação também em sexologia clínica, em terapia de casal e família, então esse é um pouquinho do meu percurso e estou aqui para contribuir com vocês com esse bate-papo. Pois é, até que ponto o excesso de conexão nos leva a uma solidão? E eu não estou falando de solitude, que solitude é o lado bom da solidão, né? Isso. A solidão mesmo, a se fechar cada vez mais no próprio mundo. A solitude é uma escolha, não é mesmo? A gente escolhe em alguns momentos estar só com. Eu quero estar comigo mesmo naquele momento, naquele tempo, e isso me faz bem. A solidão não, né? E hoje, Margot, essa questão do mundo digital, ela acaba trazendo essa possibilidade, né? De eu tô aqui no meu universo, eu tô aqui em meio a um mundo de gente e tô sozinha no meu dispositivo. Antigamente a gente vivenciava isso só em casa, no computador. Lembra? A gente não tinha Uhum. celular, não tinha smartphone. Os smartphones, eles chegam mais ou menos, eles se popularizam em 2010. O iPhone é de 2007, os smartphones ganham o mundo em 2010 e daí em diante a gente tem assim estatísticas bem assustadoras em várias esferas, principalmente quando falamos da nossa saúde mental, dos nossos relacionamentos, né? Então assim, antes a gente chegava em casa, tinha um computador para toda a família. E aí, quem queria mandar um e-mail, quem queria conversar com alguém no MSN ou ter algum tipo de conexão nesse sentido, era aquele momento à noite quando chegava em casa no computador. O resto do dia a gente estava nos nossos relacionamentos analógicos, não é mesmo? Hoje em dia, não. A partir do momento que a gente tem o smartphone, que ele está aqui na palma da nossa mão, ele dá essa possibilidade de eu estar sozinha, mesmo que em meio a um mundo de pessoas. E aí tem até uma frase que é um pouco clichê, mas que é muito real, que esses dispositivos, eles nos aproximaram de quem está longe e nos distanciaram de quem está perto. Exatamente. Você vê, se você observar num restaurante, por exemplo, um casal tá ali, cada um com o seu celular, um de frente para o outro, e não estão se falando. Sim. Quer dizer, é uma conectividade que leva a uma solidão, a um afastamento nas relações interpessoais. Para onde isso leva, Débora? Sabe o que é que me assusta? É normalizar isso. É a gente, porque me incomoda, e eu sei que incomoda vocês, porque vocês têm consciência e estão atentas. Mas para a grande maioria das pessoas, e se a gente pensar principalmente nessas gerações mais jovens, isso é comum. É normal. Tá numa Natural. mesinha de bar, aqueles amigos, e tá todo mundo ali e guardou, né? Ou você tá num restaurante e você olha um casal que não se olha mais no olho, passa o jantar inteiro. Às vezes eu fico observando. Eu também. É um olho aqui, outro ali. O jantar inteiro sem trocar uma palavra. Isso. Gente, isso é Não muito estão juntos, sério. não é? No frigir dos ovos, né? Não, não. E, na verdade, o dispositivo, a culpa não é do dispositivo em si. Claro que hoje a gente entende que tem um teor altamente viciante. Essas maquininhas, elas são produzidas enquanto a gente está aqui conversando, trazendo informações. Existem milhares de cientistas estudando mais e mais maneira
de ter a nossa atenção, né? Tudo é pautado na economia da atenção. A gente não paga diretamente, mas a gente paga com a nossa atenção. E aí existem várias outras questões, a própria coisa do algoritmo, que vai entregando para a gente aquilo que a gente gosta, e cada vez a gente vai mergulhando e se sentindo mais atraído, a ponto de realmente construir uma relação de vício. Hoje nós temos vícios digitais, vício em pornografia, vício em jogos de aposta, vício em redes sociais, né? Então, isso daí realmente é algo que é viciante e muitas vezes as pessoas vão entrando numa dinâmica dessa de dependência e não se dão conta. Mas você falou agora em rede social, me despertou uma coisa. As redes sociais, elas bem utilizadas, elas são muito úteis. Por exemplo, Sim. no nosso caso, para divulgar o Filhos da Pauta, Sim. para divulgar os nossos projetos pessoais e profissionais. É muito legal. Agora, tem que saber qual é esse limite, como usar, saber usar essa ferramenta. Porque é uma ferramenta que hoje você não consegue viver sem ela. E como você trouxe, Margot, é muito positiva. Agora, nós precisamos usar de forma consciente, propositiva. Eu tenho que ter um objetivo. Às vezes, o meu objetivo é ir olhar, ver a vida das pessoas. Eu quero saber. Ok, mas eu estou ali consciente disso, né? Então, é diferente quando eu estou me distraindo. Porque o que é que acontece? A gente vive hoje uma epidemia de distração. Esses dispositivos, eles vêm como alívio, como calmante. Para as crianças, a gente fala que é uma chupeta eletrônica. Para os adultos também, muitas vezes. Eu estou estressada, vou dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Estou tão agoniada, vou aqui dar uma olhadinha. É como se fosse uma possibilidade de sair um pouco do problema, sair um pouco da angústia, sair um pouco da raiva. Estou estressado, vou para a rede social. Estou ansioso, vou para a rede social. Tô esperando no consultório médico. Antigamente era cheio de revista. Não tem mais revista. Cada um tem o seu celular. E as conversas, Margot, às vezes, por exemplo, a gente vai numa academia, cada um com seu fone de ouvido. Uhum. Ninguém conversa mais. Agora, Débora, você falou sobre o quanto isso é viciante, e de fato é. A gente observa isso em adultos, em crianças, em adolescentes. E aí, trata como um vício mesmo? Sim, hoje nós já temos dentro dos manuais, temos o DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Mentais mais atual. Aliás, o CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM-5. A gente tem já patologias ligadas à internet. Nós temos a dependência de internet como um transtorno mental, com CID, com numeração, com categoria. E temos a Game Disorder, que é a dependência de jogo eletrônico, né? Uhum. Então, hoje são patologias. A gente fala também de vícios digitais, como eu coloquei, o vício em pornografia, o vício em redes sociais, porque realmente as características, elas respondem a toda aquela sintomatologia de uma dependência, crise de abstinência, prejuízos sociais, todas as sintomatologias, tolerância. Amorosos, fins de casamento, de relacionamento. Sim, e é interessante, Margot, só indo aí para esse ponto do relacionamento, saiu há pouco tempo uma matéria, né, na área jurídica destacando que aqui no Brasil hoje a principal causa de separação é a traição virtual. Olha aí. E aí eu queria colocar mais uma camada nessa Vamos lá. discussão, que é o seguinte, eu observo muito as meninas com quem eu trabalho que estão nessa fase de namoro, paquera e tal, e tudo acontece ali. Acabou esse negócio de paquera presencial. É muito raro, muito mais raro. Mas aí tudo começa com like. É isso mesmo. E fica, muitas vezes, no like. É desse jeito. Hoje em dia, em vez de pegar o número do WhatsApp, a grande maioria das pessoas pega o Instagram. No Instagram, isso. Então vai no Instagram, pede para seguir. Se aceitou, opa, É um sinal. já tá É um ok. sinal. Me aceitou, abriu a porta. Curtiu story. Curtiu o story, curtiu o Curtiu feed. 2 stories, Aí, 3 stories. não, porque ele já vai olhar. Eita, já viu o meu story. Porque antes de curtir, você consegue ver quem viu o seu story, né? E aí, quando vai pro direct, aí pronto. É um Aí grande passo. é um passo enorme. E aí é uma coisa que a gente precisa realmente olhar com muito cuidado, que é o quanto que as pessoas ainda acham que dentro de uma rede social, dentro do mundo digital, as pessoas não estão vendo o que eu faço, né? Eu posso falar o que eu quero, fazer o que eu quero, e aí é onde muitas vezes entra essa dinâmica da própria traição virtual. Às vezes a gente, quando vai conversar com casais, quando vai orientar, falar sobre isso, a gente traz muito um ponto. Se a sua esposa, por exemplo, se o seu marido estivesse ao seu lado, você abordaria essa pessoa da mesma maneira? Boa pergunta. Porque justamente essa coisa do oculto, né? De estar protegido. É a falsa sensação de anonimato. Uhum. Que não existe. E que muitas vezes, claro, que hoje dentro dessas redes existem várias maneiras. Mensagem de voz, de
escutar só uma vez, imagem de visualização única, tudo isso Uhum. vai facilitando Uhum. essa comunicação. E a gente tem hoje também, a gente fala até de uma sexualidade que ela vai se ajustando a esse mundo digital. A gente hoje tem muita coisa do envio, do recebimento de nudes, né? Sim. Então, é muito comum. É muito comum essa abordagem, inclusive, ela acontecer dentro dessa esfera do relacionamento digital. Ô, Débora, no seu dia a dia no consultório, você observa se as pessoas que vivem nessa dinâmica mais online que presencial, elas têm mais dificuldade da relação interpessoal ou não? A grande maioria, sim, principalmente se a gente fala de adolescentes e jovens, né? Hum. Primeiro, a gente tem uma geração que está crescendo diante do mundo digital, já com o uso cada vez mais precoce e prolongado desses dispositivos. Então, a gente vê bebês que já têm acesso a dispositivos que crescem com isso, né? E, além de tudo, a gente acaba vendo a rede social como um fator de proteção que vai dificultando. Se eu já tenho dificuldade, ou eu sou muito tímida, ou eu tenho dificuldade de relacionamento, a rede social vai me ajudar. É ali onde eu vou me conectar, onde eu vou tentar fazer amizades, onde eu vou me relacionar. Ao mesmo tempo que, se eu estou em desenvolvimento, ela pode comprometer justamente o desenvolvimento dessa minha habilidade, que é o que a gente fala de uma habilidade social. Então, hoje a gente vê, não podemos deixar de falar também do atravessamento da pandemia. Nós tivemos uma geração aí que viveu esse atravessamento da pandemia, por exemplo, os adolescentes, numa etapa da vida de socialização. Sim. Então, na hora que era para eles estarem indo para o mundo fechou as portas. Uhum. E aí isso comprometeu, sim, esse Sim. desenvolvimento, né? Dessa habilidade de se relacionar, de olhar no olho. E é realmente uma habilidade que a gente desenvolve na convivência. Nós somos seres sociais, né? Eu vou trazer para essa conversa também, Débora, Leilane Oliveira, que é jornalista e é dessa geração completamente online, e ela também tem um depoimento e uma pergunta para lhe Ah, fazer. legal. Olá, filhas da pauta, Ângela, Margot, Débora. Meu nome é Leilane, sou jornalista e uma integrante da geração Z. Eu acho super importante frisar isso, porque eu acredito que essa tenha sido a primeira geração que cresceu estabelecendo vínculos através das redes sociais também, né? E o que deveria, para mim, né, na minha percepção, o que deveria ser um fator agregador, em alguns casos acaba sendo um fator de afastamento. Eu queria perguntar para Débora se realmente as redes sociais elas podem ser responsáveis pela falta de aprofundamento nas relações em que, como a gente pode observar ultimamente, ou se não existe relação nenhuma entre a superficialidade da vida apresentada nas redes sociais com a falta de aprofundamento nas relações cotidianas, sejam elas de relacionamento ou sejam elas de amizade. Excelente pergunta e colocação, né? Porque vejam, quando a gente pensa nessas redes sociais, a gente está falando de uma facilidade de bloquear, de descartar, de apagar. Então, muitas vezes, a gente, claro, nós temos aí sociólogos como o Zygmunt Bauman, que vem trazendo toda essa dinâmica, né, do amor líquido, da modernidade líquida, de relações que não têm consistência, que são fluidas. A gente até fala hoje de uma sexualidade fluida. Como é a sexualidade fluida? A sexualidade fluida é um termo que hoje, né, existe para trazer justamente, por exemplo, para essa geração, o quanto que para eles é muito mais. Não existe essa coisa estática, como existiu nas nossas gerações. Ou é isso ou é aquilo. Não, é como se para eles fosse muito mais. Eu recebo hoje adolescentes que muito cedo chegam para mim e dizem: Não, Débora, eu sou bi. Ou então, não, nem sei o que eu sou ainda, eu sou assexuado. E fora as várias nomenclaturas novas que vão existindo também, né? Pan, demissexual. A gente vai tendo que ir se atualizando, porque. Isso. Exatamente, né? Então, isso fala dessa fluidez, dessa Sim. sexualidade, que não existe mais só aquela coisa, é homossexual, é heterossexual. Não, hoje em dia existe toda uma gama de possibilidades que eles vivenciam, né? E a gente precisa olhar para isso dessa maneira, principalmente enquanto profissional, né? E aí, quando a gente traz a pergunta da Leiliane, né? Leilane, dessa questão das redes sociais como algo que parece que colabora, né, contribui com esses relacionamentos mais frágeis, mais fluidos, a gente considera que
essa facilidade, porque a gente tem duas coisas. Uma é o nível de intimidade que as pessoas constroem muito rapidamente através da rede social, justamente por aquela ideia, aquela sensação que eu trouxe para vocês de anonimato. Anonimato, ou então aqui eu posso ser quem eu quero. Aqui eu posso falar o que eu quero, o que eu penso. E às vezes muito rápido é um casal que, como eu disse, rapidamente está trocando nudes. Nunca se viu, mas já está ali compartilhando imagens das suas partes íntimas, né? Mas é uma intimidade, entre aspas, muito entre aspas, né? Porque, tudo bem, o meu corpo, você pode ver meu corpo, mas a minha intimidade maior, o eu, as minhas fragilidades, isso só se divide com uma interação. Exato. É fisicamente mesmo, não Claro. existe toque, né? Não. Não existe o toque, não existe o beijo, O olhar, o E, olhar. e outra coisa, como eu coloquei, é muito fácil também você terminar uma relação assim. Não quero mais, eu desapareço. Tem um terminho que é o ghost. Ah, fulaninho deu um Isso. ghost, sumiu, né? Ou eu bloqueio. É muito comum, até nos relacionamentos presenciais, né? Se a gente for olhar hoje, é muito comum, terminei o relacionamento, bloqueei, deixei de seguir, excluí, tenta me ligar, não atendo, não, acabou. nossa, mas o tentar ligar, aí terá que ter acontecido tudo isso para poder tentar ligar, porque hoje em dia A não gente, se liga não, a mais, gente diz né? que ligação hoje é prova de amor, né? Exato. A gente liga para alguém especial, né? Exato. Então, de fato, as redes sociais, sim, tem sido uma atmosfera, um espaço, porque acaba que é um espaço de relações que tanto abre para essas intimidades, como você trouxe, são intimidades superficiais, como também para relacionamentos que são finalizados, que são terminados de forma abrupta, né? De forma inesperada e muitas vezes trazendo realmente consequências sérias, né? A gente tem um outro ponto também importante a destacar, a inteligência artificial. Isso. Então, a inteligência artificial entra também aí nessa esfera como algo que eu posso mudar minha voz, eu posso mudar minha imagem, eu posso fazer uma chamada de vídeo com você fingindo ser uma outra pessoa. Então, isso daí também acaba trazendo... Gente, é muito grave isso, né? Grave e perigoso. Muito. Agora, Débora, falando em inteligência artificial, eu vi uma pesquisa que constatou que uma entre 10 pessoas conversa com uma inteligência artificial como se fosse uma terapia. Sim, sim. E eu fiquei impactada com isso. Uma das primeiras perguntas, né, que vocês trouxeram, que a Margot trouxe, a história da solidão. Isso é uma prova viva Da solidão. do quanto que as pessoas estão solitárias e buscando nesses robôs, né, essa companhia, ou esse conselho, ou essa orientação, porque nós, mesmo que eu não faça terapia, se eu estou precisando de um conselho, de uma orientação, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para uma amiga. Amiga, vamos tomar um café, vamos conversar, estou precisando desabafar, estou precisando de uma luz, estou precisando de um conselho seu. Não é assim que a gente funciona? Ou eu vou buscar a minha terapia, vou procurar um profissional. Mas não. Tanto tem a questão da comodidade, né? Eu não quero sair de casa, eu não quero, eu estou aqui no meu canto e eu vou buscar um conselho ou uma orientação, né? Como essa questão mesmo da própria solidão. Eu não consigo mais ir em busca desse contato, né? Então eu vou aqui me nutrir disso que é como se fosse uma nutrição afetiva totalmente que não é saudável. Né? E isso nos leva, Margot, não sei se você também está tendo essa percepção, Tô aqui viajando. ao filme Hair, né? Sim. Que é o que nós estamos começando a viver Sim, hoje. Né? sim. A gente teve, Ângela, inclusive, ano passado, um caso nos Estados Unidos de uma mãe que denunciou uma dessas plataformas, né? Porque o filho de 14 anos, ele se envolveu com um robô desse, né? Como se fosse uma melhor amiga, uma namorada, e todo dia ele ia, conversava, estabelecer uma relação de dependência emocional com ela, a ponto de, no final, ele chegar a tirar sua própria vida. Sim. Isso é trágico demais. E aí os pais entraram na justiça, né, para cobrar, vamos dizer, dessas plataformas esse A cuidado responsabilidade. com um adolescente que é vulnerável, que é carente, que Sim. desenvolve rapidamente uma dependência afetiva. Fez uma brincadeira com um amigo e acabou sendo vítima de um bullying. Sim, outro caso que a gente teve aqui né? também. Terrível. Exatamente. As trends do TikTok, né? Sim. Que trazem para eles
modelos a serem seguidos ou desafios a serem feitos, e principalmente o adolescente que é vulnerável, que é movido a novidades, a desafio, que tem necessidade de aceitação, de Isso, pertencimento. de Sim. ser integrado no grupo. Muito rapidamente eles aceitam. Ontem mesmo saiu uma matéria de um adolescente, suspeita-se que tenha sido em função de um desafio perigoso da internet, que ele pegou uma borboleta morta, né? Sim, Vocês viram foi. que misturou com água, colocou na Altamente seringa tóxica, né? e injetou na perna. E aí começou a passar mal, os pais levaram para o hospital, descobriram que ele tinha feito isso e ele chegou a morrer na Bahia. E a suspeita é que isso foi um desafio da internet. Assim como tem outros desafios, né? A baleia. Vários. Enfim, A gente teve desafio quebra-crânio, desafio da asfixia, desafio da canela, desafio do de engolir corretivo. objetos. Aonde a Exatamente. gente vai parar, hein, Débora, com isso? Você vê uma luz no fim do túnel? Vejo. Eu sou naturalmente otimista. E por que que eu vejo? Porque a gente está despertando. Isso daqui que vocês estão fazendo, informação salva, Sim. né? Verdade. Então, na hora que a gente tem a informação, uma informação de qualidade, as pessoas, param para pensar. O parar para pensar gera uma consciência. Essa consciência pode gerar uma mudança. E vejam, nós estamos falando aqui principalmente para mulheres, né? Quando a menina mencionou as gerações, um outro ponto, nós nunca tivemos tantas gerações convivendo juntas. Hoje estima-se em média 6 ou 7 gerações que nós temos, né? A Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z, a gente tem a geração Alpha, agora a geração Beta, né? Então, são muitas gerações que cresceram de formas diferentes, porque a questão da tecnologia não é só as mudanças que elas vêm trazendo. Para vocês terem ideia, os antropólogos que estudam o impacto da internet na vida da gente, eles relacionam com o surgimento do fogo. O mesmo impacto que o surgimento do fogo teve há 2 milhões de anos atrás na sociedade, a internet teve na nossa vida, porque mudou a maneira que a gente se comunica, mudou a maneira que a gente se relaciona, que a gente trabalha, que a gente se expõe, né? Tem coisas benéficas? Muitas, tem. O que você achou dessa lei federal, né, de proibição dos celulares nas escolas? Eu achei necessária. Também. Por mais que algumas pessoas digam, mas será que precisava? Será que o ideal não era prevenir? Gente, a realidade que nós temos, principalmente quando a gente pensa nos adolescentes, é uma realidade de dependência tecnológica. Sim. E quando a gente lida com dependência, a gente não tem como prevenir. A gente trabalha com redução de danos. Então, eu encaro a lei como uma demanda urgente para tentar reduzir os danos dessa dependência, né? Para que a gente possa, sim, prevenir a geração de crianças que está na educação infantil. Porque essa geração, ela recebeu o smartphone muito cedo, sem nenhum tipo de orientação, né? E sem nenhum limite, muitas vezes. E ainda mais, Ângela, disseram pra gente assim, ó, a criança ou adolescente que tiver acesso à tecnologia vai ser mais inteligente, né? Tinha-se essa ideia, eu vou dar a tecnologia para o meu filho porque ele vai desenvolver habilidades. E a gente entendeu que não. Saiu um estudo sinalizando que pela primeira vez na história, nós tivemos uma geração de filhos com QI inferior ao dos pais, que é o efeito Flynn ou Fly reverso. A gente tem uma tendência de geração para geração de um aumento de QI. E pela primeira vez teve uma diminuição. E a gente entende que o quê? Criatividade, porque é uma geração que não sabe ficar no tédio, não sabe lidar com ócio, por essa hiperestimulação. Nem com a frustração. Nem com a frustração. Há essa epidemia de distração, uma atenção totalmente fragmentada, distraída, né? E o comprometimento nos relacionamentos. Então, a lei, ela vem, se a gente for ler, o ponto central da lei, ele diz que é para proteger crianças e adolescentes de danos psíquicos, né? Cognitivos, físicos, que a gente já sabe que eles são vítimas, né? Saiu uma matéria maravilhosa recentemente em rede nacional falando sobre a mudança no comportamento dentro das escolas depois dessa proibição. As crianças brincando de pular corda, de pique-esconde, de pera-uva, maçã, salada mista, seja lá o que for, que era o que a nossa geração passou a hora do recreio toda fazendo, brincando, socializando, conversando, passeando com a amiga na escola, paquerando. Isso não existia mais. A hora do recreio era a hora de pegar o celular e ficar o tempo todo lá, cada um no seu mundinho. Margot, as escolas que eu fui, né, depois que eu fui acompanhando também, é impressionante. Até os profissionais, eles dizem assim, Débora, o recreio tá uma coisa linda, barulhenta como era antes. E olha só, não só os alunos estão interagindo entre eles, como eles estão também buscando mais a gente. A coordenação, aquele professor que passa, a moça da cantina. Porque, vejam, era uma geração, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma amiga que ela é neuropediatra, e ela dizendo que estava recebendo muitas crianças e adolescentes com muita dor de cabeça.
E quando ela ia fazer a anamnese, investigar, eram questões na cervical. Por quê? Que Ainda fica tem esse muito impacto, tempo né? a geração cabeça baixa. Isso. Então, esses meninos estavam como verdadeiros zumbis ali dentro daquele mundo que é feito para viciar. Um cérebro, quando a gente fala de criança e adolescente, um cérebro que ainda não está maduro, que não tem o córtex pré-frontal finalizado. Então, eles não têm freio inibitório, eles não têm ainda a maturidade que a gente tem de pensar na consequência antes de agir. Eles só fazem, tem uma impulsividade muito alta. Então, vamos dizer, é o conjunto propício para o vício, né? Agora você, na verdade, deu muito bem, claramente, esse diagnóstico. É uma tecnologia que está aí e ela não volta. Não, O que que a gente tem que fazer? Aprender a lidar com ela. sim. No início, era interessante incentivar a criança a acessar por conta da inteligência. Hoje a gente está vendo o mal que isso faz. Quer dizer, os prós e os contras. E aí a gente vem no impasse que é encontrar esse equilíbrio. E aí, não só na geração de crianças e Uhum. adolescentes, mas também entre os adultos. Sim. Porque eu me incomodo muito quando eu estou conversando com uma pessoa que está ali no celular o tempo todo. Sim, sim. Então você não está conversando comigo. Ângela, e sabe outra faixa etária que tem sido muito preocupante, que as pessoas têm procurado muito? Idosos. Porque aí junta com a questão da solidão. Isso é curioso. né? E aí está dentro daquilo que você falou, das muitas gerações convivendo com o mesmo conflito. Exatamente. E quando a gente fala dos idosos, os idosos eles têm uma solidão maior, né? Porque muitas já estão aposentados, não tem mais os vínculos, né? Ali do trabalho, às vezes mora com o filho ou mora só, Estão ou morrendo. os amigos morrendo. Então, Isso é um impacto muito grande. eu não vi ainda estudos, mas eu recebo muito essa queixa. Olha, meu avô, meu pai, a gente tem que olhar para esses idosos, porque eles estão, sim, dependentes também. Fica o tempo inteiro no celular. Mas pela solidão. Muitas vezes é pela solidão. A gente costuma dizer que as telas, elas acabam ocupando o espaço que as relações deixam vazias. Né? Então, por exemplo, é muito importante a gente refletir enquanto casal, né? Ou enquanto pais. A gente fala hoje também de uma parentalidade distraída. É um termo que se utiliza justamente para os pais, para os cuidadores que estão ali o tempo inteiro diante da sua tela. Mamãe, papai, peraí. Na hora que os nossos trabalhos não tem mais um muro, uma fronteira física, né? Que a gente tem o WhatsApp, que a gente tem demandas, a gente acaba levando isso para casa, ou às vezes acaba ficando imerso mesmo numa rede social, num joguinho, para passar o tempo, para se distrair, para aliviar, entre aspas, a carga do dia. E aí esses filhos ficam ali procurando atenção, não encontram, ou recebem uma tela também para ficarem quietinhos. Então, existe muito uma dinâmica familiar que a gente precisa olhar. E quando a gente pensa no casal, também. Isso é algo que o casal precisa ter muito claro, esses combinados. Uma coisa que também me ocorre são as amizades. Sim. Porque as amizades também ficaram mais superficiais, né? Sim. Você falou de ligar. Não se liga mais, né? Antigamente a gente ligava para uma amiga, ô amiga, nanana. Margot adora áudio. Sim. Ela ama um áudio. Eu adoro um podcast. Aham. Porque o áudio, ele é uma ferramenta muito legal porque você pode Se ter expressar, acesso, né? e ter acesso a ele na hora que você pode. A vida Sim. é corrida. Às vezes você está no trabalho, às vezes você está aqui gravando um podcast. Já pensou se uma pessoa me liga agora? Vai Sim. atrapalhar a nossa conversa aqui. Então, poxa, um áudio resolve tudo. Daqui a pouco eu escuto o Ela áudio. prefere o áudio do que ligar. Sim, É, sim. mas- Bom saber, A viu? vantagem do áudio também é porque você vê o tom da voz, o que você está Sim, se expressando. Porque Aham. a mensagem escrita. Mas, enfim, o fato é que, assim como as outras relações, a amizade também ficou superficial. A gente se comunica com emoji, né, na velocidade do dia a dia, e que isso também nos impõe. Né, acaba também Isso. fragilizando as relações de amizade. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, nós que temos um grupo de amigas assim, bem que se frequenta muito. A gente, na época da pandemia, a gente fazia aqueles encontros virtuais Isso, maravilhosos. as calls. A gente não É. deixou de se encontrar nem na pandemia, porque a gente tinha essa ferramenta Isso. que nos ajudava. Então, É. tudo é como a gente usa, né? Tudo é a forma de usar essa E ferramenta. veja, Margot, pronto, para quem tem familiares que mora fora, ou até Então. relacionamentos à distância, Sim. hoje tá ali, você tá vendo, você tá interagindo, você só não tá tocando, É. né? Mas assim, é diferente. Eu lembro que na época da escola, uma das minhas melhores amigas fez intercâmbio, foi morar fora. E aí a gente escrevia carta, eu escrevia carta, passava 15 dias para a carta chegar lá. Aí ela ia responder, quando a carta voltava, já tinha passado a fofoca, já tinha mudado, né? Então, tem o lado benéfico, tem, gente, e a gente precisa saber utilizá-lo, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com a nossa intimidade, com os nossos vínculos. Eu costumo dizer que o que a gente tem de mais precioso na vida
São esses vínculos, são as nossas relações. E que a gente pode, as redes sociais podem nos ajudar no dia a dia, né? Ai, vi isso, lembrei de você. É o áudio, é uma música. Mas que os encontros presenciais, realmente, eles não podem deixar de existir. Não O podem. fato é que nós somos seres sociais. A Sim. gente não vive sozinho. A gente Uhum. não consegue sobreviver sozinhos, Não. né? Nós somos seres sociais. E claro que a rede social agrega, mas Uhum. ela não pode ser o único canal. Não. Senão a gente vai virar outros seres, né? E aí a gente tem que ter cuidado também com as questões, por exemplo, a gente fala do sociômetro, que hoje a rede social acaba entrando muito nessa perspectiva. A preocupação com o número de seguidores que eu tenho, com o número de likes. Gente, por que o like é um coração? Porque nós Por que somos seres será? sociais. Então, eu recebi um like é porque foi legal, ela gostou do que eu fiz. Ao mesmo tempo, se eu pedir para seguir alguém e ela não me aceitou, eu sinto uma rejeição. E eu sinto fisicamente essa rejeição, né? Então, às vezes é um sofrimento que vem também para o mundo online. O de não ser aceito, de não ser Sim. curtido, de não estar... Tem o grupo dos melhores amigos, o Closet Friends. Sim, sim. Não está ali naquele Closet Friends. Eu achei que eu era a melhor amiga de fulaninha, pedi para seguir o Dixie ou o Closet Friends e ela não me aceitou. Então vejam que tudo isso, como as nossas relações hoje são completamente permeadas. Uma grande ilusão, né? E que às vezes pode pirar a cabeça de um adolescente, de um jovem Pode. que precisa daquela aceitação. Hoje, caros adolescentes, se você não tiver uma conta verificada, você pode ser boicotado pela própria administradora da sua rede social. Exatamente. Pelo o único trilionário do mundo. Isso tudo é feito para que você fique realmente dependente daquilo. Nada é de graça. Nada é de graça. Nada. E aí a gente já está chegando ao final dessa conversa, né? Poderia render 2, 3 dias de conversa. E conversa. Sim, olho no olho. E aí, Débora, para a gente ir se encaminhando para o final, resumindo de tudo isso que a gente conversou, o que você teria a dizer para quem está nos assistindo e vive essas angústias? Olha, a gente pode e deve usar isso que a gente tem hoje, a internet, essas possibilidades, para se aproximar ainda mais. Para se aproximar de quem está perto, para se aproximar de quem está longe, para fortalecer os nossos vínculos, não para destruir, não para distanciar, que a gente possa ter consciência, né, de usar essas redes de uma forma benéfica, de uma forma propositiva, mas sem nunca esquecer que nada, tecnologia nenhuma no mundo substitui o toque, o cheiro, o contato, o calor humano. Calor humano, nenhuma tecnologia vai dar isso pra gente. Então, que a gente possa usar isso para ver, para se comunicar, para estar mais perto, né, de quem está longe, mas que quem está perto da gente que possa estar cada vez mais perto, porque realmente a maior riqueza que a gente tem na vida são as nossas relações, são os nossos vínculos. Isso é o que a gente tem de mais precioso e a gente precisa cuidar disso, sabe, com muito apreço. Maravilha, Débora. Chegamos ao fim, né, amiga? Chegamos. Um papo maravilhoso, como disse você, acho que renderia outro capítulo, porque a gente está vivendo esse momento, né? Mas então, suas redes sociais para todo mundo te acessar. Vamos aproveitar o lado bom, né? Exato. @Débora Sampaio PC, né? O Instagram, vocês podem acessar. Eu sempre estou tentando usar de uma forma propositiva, compartilhando conteúdos, pesquisas, estudos que possam ajudar os casais, ajudar as mulheres, ajudar os pais, os adolescentes, né? A gente a poder viver de uma forma benéfica com tudo isso que a gente tem hoje. Perfeito. Muito obrigada por sua presença aqui, Débora. Eu que agradeço, gente. Vamos encerrar com aquela frase maravilhosa que você escolheu de um autor que ela citou. Exatamente. A gente vai encerrar com a frase de Zygmunt Bauman em sua obra Amor Líquido. Ele aborda a fragilidade das relações humanas, né? Nessa modernidade, Sim. naquela época e ainda hoje. Isso. E uma das reflexões que ele faz nessa obra é: vivemos tempos líquidos, nada hoje é para durar. Olha, Fica aí pra gente pensar. Dureza. Belíssima reflexão pro dia. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, galera.